A gente está trazendo aqui o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é autor do livro A Face Oculta da Medicina. E é interessante que o Dr. Paulo César é médico cirurgião há quase 40 anos. E também membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, há 36 anos. Primeiro eu queria saber o que levou o senhor, né, da medicina até a essa vida numa medicina mais espiritual e dessa convivência entre esses dois lados. Bem, eu tranquilamente hoje acredito que a medicina espiritual e a medicina física que eu realizo são simplesmente duas faces da mesma moeda. Eu tenho absoluta certeza de que nenhum médico está sozinho, porque a quantidade de informações que nós precisamos manusear para chegar a um determinado diagnóstico e uma decisão terapêutica são tantos que nós precisamos dessa ajuda. E curiosamente, essa ajuda nos é dada sem que nós percebamos que ela ocorre. Até os médicos que não acreditam recebem esta ajuda. Essas convicções eu adquiri ao longo desses 36 a 40 anos, chegaram a uma firmeza tão grande que hoje elas são em mim inabaláveis. Eu não estou sozinho e nenhum médico que honre a sua profissão está sozinho. O senhor se sente assim, doutor Fiona, de vez em quando, como se o senhor estivesse sendo assim meio que iluminado ou ajudado por algo mais além simplesmente dos seus conhecimentos? Fátima. É um assunto de que o senhor também gosta. Gosto demais. Família toda do lado da minha mãe, espírita kardecista. Então, desde criança, esse assunto para mim é muito tranquilamente conversado e diversos testemunhos eu já ouvi e algumas coisas até presenciei. Porém, quando entrei na faculdade de medicina, eu segui um outro caminho, o caminho acadêmico e tentando provar fisicamente aquelas coisas todas que a gente aprende na escola e também isso que, enfim, foi ensinado de uma outra forma. Eu acredito sim, de fato tem muitas decisões que precisam ser tomadas e de fato se você estiver aberto para alguma força superior, que seja a força divina, dê o nome que você quiser, e estiver te intuindo e te ajudando num bom diagnóstico, numa boa execução, numa boa prática médica, sim, existe um trabalho em parceria. O médico está aqui para quê? Para melhorar a qualidade de vida. Nós somos finitos. Do ponto de vista físico, todos nós vamos morrer, né? Somos 7 bilhões hoje na face da Terra, e daqui 100 anos, provavelmente isso vai ser um pouco mais, mas a gente não vai estar aqui. Talvez as nossas fotos, os nossos livros, enfim, e nossas memórias. Mas é necessário que esse tempo de vida, que esse intervalo, uma vez a Paloma escreveu uma coisa assim, né? Vamos aproveitar o intervalo, a gente não sabe de onde a gente veio nem para onde a gente vai. Vamos aproveitar o intervalo. Que esse intervalo seja bem vivido. Então, se existe essa comunhão, essa comunicação com o plano espiritual, que seja feita da melhor forma possível. Doutor Paulo César, o senhor, por exemplo, no seu consultório, o senhor já viu pessoas que foram lá e que o senhor tratou e que depois tiveram alguma recuperação até por conta de algum tratamento espiritual? Isso acontece na sua vida, no seu dia a dia? Bem, tem que se colocar a situação bem clara. Eu faço parte de um grupo extremamente sério, que é o Lar de Frei Luís. Observem que ele é comandado por uma entidade católica. Talvez nós é que nos dividamos em espíritas, em católicos, em muçulmanos, em ateus, em judeus. Eu acho que para Deus não existe essas divisões. Nós somos um único rebanho, com um único pastor, no meu entender, Jesus, o Cristo. Quando eu percebo que aquele paciente que eu estou examinando, ele apresenta uma doença que eu, como médico, defino como difícil de ser resolvida somente pela medicina terrena, eu, com muito cuidado, proponho uma continuação ou um apoio da medicina espiritual a esse paciente. Se ele aceitar, eu o convido para comparecer às nossas reuniões em Jacarepaguá, no Lar de Frei Luís, e coloco ele em contato com os amigos médicos dos outros planos de existência, que a ciência, no meu entender, chama de universos paralelos, e que através de médiuns muito bem preparados, muito potentes dentro das suas sensibilidades, me ajudam no tratamento daquele enfermo. Eu hoje, tranquilamente, posso te dizer o seguinte: se eu tiver 100 pacientes em que eu utilize só os meios que a medicina me ensinou, e se eu tiver um outro grupo de 100 pacientes que eu utilize só os meios, além dos meios que a medicina me ensinou, os métodos e a energia e a ciência espiritual, esse grupo vai ter melhor resultado. Agora, deixa eu perguntar para o senhor, então, como é que reage uma família quando parte para um tratamento como esse e não funciona? Muito bem. É uma pergunta não muito fácil de nós compreender. Porque
Porque, na verdade, é isso mesmo, né? A pessoa está indo lá no médico e tal, mas quando ela parte para algo em que ela põe toda a fé, toda a energia dela, acreditando numa recuperação e ela não vem, porque nem sempre é possível que venha mesmo, como lidar com esse paciente, como com essa família, né? Bem, se nós acreditamos em Deus, e acredito que todos que estão aqui acreditam, como é que nós poderíamos explicar, por exemplo, o aparecimento de um tumor maligno num embrião, numa criança que ainda não nasceu? Aonde estaria Deus numa situação dessa? Ele estaria passeando? Estaria distraído? Como pode acontecer uma aberração dessa, permitida, entre aspas, por um ser considerado por toda a filosofia como infinitamente onipotente, justo, bom e sábio? No meu entender, acredito que os tumores, como exemplo para outras doenças, seriam um aspirador das impurezas do nosso ser eterno. E as religiões chamam de alma, chamam de espírito, chamam de seres hiperfísicos. Então, no meu entender, toda doença, principalmente aquela que eu mais trato, que é o câncer, funcionaria como um aspirador dessas impurezas. Quem colocou essas impurezas ali? Deus? Não. Na minha crença, nós próprios. Como? Pelo nosso comportamento, pelo aquilo que pensamos, pelo aquilo que falamos. Isso tudo, se prejudicou alguém de alguma forma, vai promover alguma impureza no nosso espírito. Que necessitará de uma purificação. Precisará de uma purificação. Você faria, Natália, uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual? Faria, eu tenho muita vontade de ir no João de Deus. E eu tenho muita curiosidade também. Eu acho que tudo é válido, assim. A gente não pode ter a certeza de que tudo vai dar certo, né? A gente tem na medicina terrena, a gente tem essa certeza. Você pode entrar numa mesa de cirurgia e você não ficar curado, né? Enfim. Mas eu acredito, sim, tenho muita curiosidade, muito respeito. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem muita curiosidade em relação ao que pode acontecer e de que maneira a gente pode se beneficiar dessa outra vida, se assim a gente pudesse chamar, se ela existe, né? Só uma parte, né? Vamos pensar o seguinte, uma classificação bem simples para o público que está em casa. Tem dois tipos de cirurgia chamada cirurgia espiritual. Uma que você não usa coisas cortantes e uma que você usa instrumentos cortantes, que não é realizada no centro onde o senhor trabalha. No Grupo Freguês, nos 36 anos que eu estou, nunca vi nenhum instrumento metálico utilizado pelos médiums ou pelos médicos espirituais através dos médiums. O que eu vejo é cirurgias, na acepção da palavra, realizadas com as mãos. E eles são muito claros. Eu fico intrigado. Quantos milhões de médicos tem hoje no mundo? Quantos milhões de médicos já passaram pelo mundo? Por que sou eu que há 36 anos estou tendo essas experiências? Por isso, me vi na obrigação de levar esse conhecimento a outros colegas também. E aconteceu uma coisa extraordinária, eles estão aceitando, porque esse livro, ele é ciência da primeira à última página. Mas, doutor, eles estão aceitando pelos resultados que vocês apresentam? Pela forma como você apresenta. Pela forma como você apresenta. Eu não acredito em milagres. Se você me perguntar se eu sou cristão, acho que sou, tento ser. Se você perguntar, o senhor acredita que um homem chamado Jesus andou pelo mundo? Acredito. O senhor acredita que ele fazia milagres? Não acredito. Porque ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer a fisiologia e a anatomia do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura muscular ou óssea nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia isso, onde foi que ele aprendeu? Só pode ter aprendido com outras civilizações que nem existem ou até em outros planetas. Eu, como médico, quero entender como é que ele fazia. Eu tô vendo... É interessante essa busca toda, mas a população tem que ficar alerta, né? Porque existe uma coisa que os órgãos de normalização, como os conselhos de medicina, rege, né? O ato médico, né? Então não é para qualquer pessoa que não tem uma formação acadêmica, uma licença, em qualquer ambiente, possa fazer isso. É lógico que isso faz parte da nossa cultura, existe um sincretismo religioso muito grande, existe essa abertura, isso é próprio do brasileiro mesmo, de entender que existe provavelmente uma vida depois da nossa vida, a gente até já falou sobre isso, né? Mas quando a intervenção ela passa para algo que invade a integridade física do corpo do paciente, aí no caso a gente olha com uma certa reticência, porque, enfim, existe uma normalização, existem também anos e anos de estudo, na verdade, até se chegar à concepção do que é um centro cirúrgico, o que são técnicas de asepsia e antisepsia. Mas independente disso, mais uma vez voltando, o amor, na verdade, acaba sendo um instrumento que é utilizado, tanto faz se for pela medicina física, quer seja pela medicina espiritual.